na Bíblia em que Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. As bem-aventuranças é uma das passagens mais belas do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eu pensei, como é que é isso, gente? Bem-aventurados os aflitos. Primeiro, vamos avaliar qual o significado da palavra. Você tem um pouquinho de água? Porque essa região aqui é seca, né? Primeiro, o inverno aqui é diferente do inverno do Brasil. Primeiro que bem-aventurado significa felizes. Felizes os aflitos, porque eles serão consolados. Eu falei, mas que negócio é esse? Jesus errou aí nesse negócio. Como pode ser felizes os aflitos? Aí eu fiquei imaginando. Lá no Brasil agora, todo mundo tem carro. Todas as pessoas podem ter automóveis. Né? Porque melhorou o padrão de vida. As pessoas ganham mais, constroem mais, aí gera mais emprego. Enfim, desemprego no Brasil hoje é zero. Hoje tem vaga, as pessoas botam placa. Pelo amor de Deus, eu preciso. Uma placa assim, pelo amor de Deus, vem aqui que eu preciso de você. Então tá lá tá um negócio sério. Eu tenho um amigo que é dono de uma fábrica de confecções. Tem 3 meses que ele procura um funcionário e não consegue. Não precisa ter formação nenhuma. Basta querer trabalhar. Não tem. Não tem. Hoje só fica desempregado no Brasil. Isso aqui, essa palestra vai para o YouTube, para o mundo todo. Hoje só fica desempregado no Brasil. Quem quer? Só se a pessoa, eu não quero trabalhar, não. Ela fica. Assim mesmo ela vai sofrer o risco de ter uma pressão ali. Mas, pelo amor de Deus, vai trabalhar para mim. Então o negócio lá tá muito bom agora, economicamente falando, né? Então, todo mundo tem carro. E aí o governo também abriu o crédito. Então você pode comprar um automóvel, a concessionária te pergunta, você quer pagar o automóvel só nessa encarnação ou você quer parcelar em 2 ou 3 encarnações? Eles também parcelam. É 90 vezes, o carro fica velho e você continua pagando. O carro vai para o ferro velho e você continua pagando, que são 90 parcelas. E aí você imagina, no dia que vence a parcela do carro, que o carnê é dessa grossura, se você não tiver o dinheiro para pagar a prestação, aí você vai arrepender de ter reencarnado. Porque um dia de atraso é 10% de multa, no segundo dia é 20%, e já ameaça tomar seu carro. Vocês imaginam por que eu estou falando isso com tanta propriedade? Então, eu fico imaginando, como é que Jesus pode dizer isso bem-aventurado? Que felicidade é nisso? Você venceu a prestação do carro, você quase arrancando o cabelo da cabeça, e não consegue pagar a prestação do carro? Que felicidade é nisso? Bem-aventurados os aflitos? Jesus deve ter errado. Vocês imaginem, por exemplo, a pessoa está feliz no casamento dela, tranquila, acomodada, de repente o companheiro ou a companheira chega e diz, quero me separar de você. Assim, do nada. Porque geralmente a gente não percebe quando o outro está se afastando. O casamento entra num processo rotineiro e a gente não percebe. Mas que felicidade é essa? Felicidade em ser abandonado está errado. Mas aí Jesus dá uma deixa para a gente compreendê-lo, porque nada está errado no Evangelho, nada. Ele diz assim, eu me vou, mas rogarei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador. Quer dizer, não é ele, é outro. Que ficará convosco para sempre. O Espírito de verdade vos falará de coisas que eu não posso dizer, porque vocês não estão preparados. Aí já, né? Então, porque ele fala, ele diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados no futuro. Então aí a gente já começa a compreender. Um outro Consolador, aí a gente vai pegar o Livro dos Espíritos, lendo a introdução do Livro dos Espíritos. No final da introdução, diz assim, assinam este livro Sócrates, Platão, Santo Agostinho, São João Evangelista, e vai falando o nome dos Espíritos, São Vicente de Paulo,
Aliás, o livro só de católico. Às vezes a pessoa diz, espiritismo ou catolicismo? Eu digo, olha, não é catolicismo, mas o espírito da igreja católica tudo pulou pro lado de cá. Então é mais ou menos irmão. É verdade. Como o espiritismo no Brasil não é religião, porque a gente não tem aqueles rituais religiosos, não batizamos ninguém, não casa ninguém, não tem crisma. É um negócio. A minha sogra falou, mas meu Deus, quer dizer que os meus netos não vão ser, vão ficar tudo pagão? Vão pagar as coisas para os outros. Não batiza. Então, não tem sacerdote, não tem paramento, não tem santo. Então, é na verdade um centro de estudos. Uma pessoa que chegar aqui vai perceber aqui um auditório. Então, é muito tranquilo que a pessoa vá à missa no domingo de manhã e vá à tarde na casa espírita. Totalmente tranquilo. E ela até se sente mais em casa porque os espíritas até são os mesmos. Santo Agostinho é o pai da igreja, é o pai da filosofia cristã. Quem construiu a filosofia básica do cristianismo da igreja foi Santo Agostinho. Da igreja, que envolve a igreja católica e a protestante. Foi Santo Agostinho quem criou o pensamento religioso, filosófico. Ele e Paulo, apóstolo Paulo e Santo Agostinho, que vai dar a estrutura da igreja. E ele também é um dos organizadores da doutrina espírita. E ao final diz assim, e o Espírito de verdade. Opa! Jesus fala, o Espírito da verdade. Então a gente percebe que o Espírito de verdade ali não é mais o Espírito. É o Espírito coordenador da equipe. E tem mensagens dele, inclusive, na obra. Muito bem. Então quer dizer que o Espiritismo é o consolador que Jesus nos prometeu. Será? Será que isso é conversa de espírita? Né? Pode ser. O protestante vai dizer que é outro. O católico vai dizer que é outro. O islâmico vai dizer que é Maomé. Mas será que é o que o Espiritismo é o consolador prometido? Vamos ver. Será? Bom, aí vamos lá no Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Mesmo nome, o capítulo. E está lá, causa das aflições. E Allan Kardec, os espíritos perguntam a Allan Kardec, inverte lá no Evangelho. Aliás, pergunta para nós, na verdade. Quais são as maiores causas das aflições? Não é as únicas, não, as maiores. Essas maiores causas das aflições estão localizadas no passado ou no presente? Quer dizer, 90% um, 10% outro. Vocês acham que a maior causa das nossas aflições estão localizadas no passado ou no presente? Vamos lá. Quem acha que é no passado, levanta a mão. Tá vendo? A maioria está comigo. Quem acha que está no presente, levanta a mão. Só ele? 2. E tem aqueles que não acham nada também, né? Tudo bem, tem uns que levantam a mão para nada. Deve ser porque tem problema, então porque está com desodorante vencido. A pessoa não levanta o braço. Porque o gostoso do Espiritismo é se a causa for anterior. A Cida diz assim, eu estou com um problema financeiro. Não que ela tenha esse problema. Estou com um problema financeiro, mas isso é coisa da vida passada. É que eu fiz mau uso do dinheiro lá atrás. E agora Deus faz com que eu sofra de ter pouco dinheiro. Por mais que a gente vai para lá, vai para cá, o dinheiro nunca sobra. Eu às vezes fico vendo os economistas dizendo, aplique 20% do seu salário na caderneta de poupança. Eu falo, mas como, gente? Se eu não consigo nem pagar. Né? Tem pessoa... A minha esposa disse que teve uma professora amiga dela que diz que ela coloca o nome dos credores dentro de uma caixa de sapato. E no final do mês ela balança a caixa. Aquele que ela puxar, recebeu os outros. E aí tinha uma pessoa que estava cobrando muito. E aí ela disse pra minha amiga, agora essa pessoa só de pirraça eu vou tirar o nome dentro da caixa, vai deixar de ser besta. Então, pode ser que diga assim, essa é coisa da vida passada. É o meu karma. A esposa é o meu karma. Esse marido que me faz sofrer é o meu karma. E a gente bota tudo. É gostoso isso. Eu acho que o gostoso do Espiritismo a gente fala isso, é karma. Eu tenho um karma. Eu tenho a dor na costela que é karma. A minha pele enche de ruga porque é karma. O meu cabelo está ficando branco porque é karma. Minha barriga de chope cresceu, não por causa do chope, por causa do karma. E a gente adora falar essas coisas. Então eu acho que... Por isso que a maioria aqui, a maioria absoluta, diz que
a coisa está localizada no passado. A maioria das nossas aflições, das nossas dores, está localizada no passado. Afinal, são karmas. O curioso, eu vou aqui contar um segredo para vocês. Não falem para ninguém. Não existe a palavra karma na doutrina espírita. A palavra karma, com a letra K, não existe. É uma palavra hinduísta, budista, oriental. O que existe na doutrina espírita é a lei de causa e efeito, que são coisas distintas. Dentro do karma, você não pode interferir na vida da pessoa. Se alguém está passando fome, você não pode alimentar, senão você vai atrapalhar o karma dela. É assim, sério. Enquanto que a doutrina espírita analisa Atos dos Apóstolos, Pedro dizendo, o amor cobre multidão de pecados. Fora da caridade não há salvação. Então, karma não é uma palavra espírita, apesar da gente usar e abusar dela. A não ser o karma de mineiro. O mineiro diz assim, karma lá. Aí esse pode, karma com C. Karma, meu filho. Aí esse karma pode. Agora o karma com K, esse não existe no espiritismo. Então, eu quero dizer para vocês que eu fiquei decepcionado com a resposta dos espíritos. Vocês sabem o que eles responderam? Que a maioria, causa das nossas aflições, são atuais. Então que graça tem ser espírita? Botar a culpa no passado é muito bom. A maioria das nossas dores, a causa das nossas dores são atuais. Mas, Aloysio, o meu casamento não é um casamento para reaproximar duas pessoas que se desentenderam no passado? Sim. Agora, isso virar aflição, já é por conta de vocês dois. Vocês podem reaproximar com harmonia e transformar aquela relação conflituosa numa relação de amor. De forma que você olha para o outro e diga assim, na próxima encarnação, se você concordar, nós vamos nos casar de novo. Eu já renovei o contrato com a minha esposa. Né? Porque onde eu vou arranjar uma mulher compreensiva, que permite que o marido viaje para os 4 cantos do mundo? Há 23 anos que eu estou na estrada. Viajo um final de semana sim, outro final de semana não. Né? Então, 2 finais de semana em casa e 2 na estrada. Na estrada que eu digo, no aeroporto. Porque dentro do estado, até naquele não, às vezes eu dou palestra ali por perto. Minha presença em casa é intensa durante a semana, com os filhos, com ela. Porque eu dou aula à noite. Sou professor universitário. Mas, final de semana, estou na estrada. O final de semana que eu estou em casa, passamos o dia inteiro na casa espírita. Quem vai querer o marido dele? Só ela mesma. Então, dessa forma já combinamos renovar. Então a gente pode transformar aquilo que seria desarmonia em harmonia. E as dores da alma nascem dessa desarmonia. Como disse no livro Se Houver Vento, Reme, do Roosevelt, ele vai dizer o seguinte, toda a problemática humana está dentro da ignorância de nós mesmos. É a falta de conhecimento de nós mesmos. Como nos convida Santo Agostinho, na questão 919, do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático e eficaz? Olha a pergunta de Allan Kardec, gente. Eu acho que Allan Kardec foi de uma sabedoria, é como se ele nos imaginasse. Os espíritas do século XXI, coitados, eles vão ter muita dificuldade. O mundo vai acabar dia 21 de dezembro. Né? Não terminou ainda hoje. Vamos, né? Não dê ainda o grito de vitória, não. Até meia-noite, dia 21 de dezembro. Então, se o mundo não acabar dia 21 de dezembro, eu preciso ter um meio prático e eficaz. Veja bem, Allan Kardec pediu aquilo que a gente adora. O que a gente gosta? Receita. Você tem a receita aí para poder curar a insônia? Aí a pessoa diz, não, você tem que fazer Não, eu quero uma receita, um negócio assim que eu possa... O brasileiro gosta tudo na receita. E aí Allan Kardec, eu acho que ele era brasileiro, acho que ele estava disfarçado de francês. Porque ele pediu uma receita, um meio prático, uma receita. Mas não é só uma receita, um meio prático e eficaz. Tem que ser uma receita que funciona. Esse chazinho funciona, tomar chá de não sei o que funciona, então tem que ser eficaz. E aí Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo.
Então a ignorância de nós mesmos é a causa das nossas dores. E quais são as dores que se manifestam em nossas vidas? E o livro vai tratar dessas dores. Uma das maiores crises das dores da alma, por exemplo, é a dor da paixão. Vocês já pensaram como que dói apaixonar? Não é só quando acaba a paixão, mas quando apaixona também. Diz os pesquisadores que uma paixão dura no máximo 3 anos. Ela tem prazo de validade. Não é possível estudar o amor, mas é possível estudar a paixão. Porque a paixão traz impacto direto no organismo humano. Tem pessoa que diz assim, aquela pessoa que quer ser romântica, às vezes aquele marido que quer dia dos namorados, né? Está com segundas intenções com a esposa naquele dia. Aí ele diz assim, eu sou apaixonado por essa mulher há 20 anos. Mentira. Com 10 ele já estava morto. Ela já seria viúva. Ninguém vive apaixonado 10 anos. O corpo físico não aguenta. É uma alta taxa de adrenalina no organismo a todo momento. A moça está em casa, conversando com a mãe. Quando de repente ela olha o relógio. Faltam 10 minutos para ele chegar. Pronto, o coração dela já começa a bater mais forte. Quase sai pela boca. Se a hora que toca a campainha, ela fala, ele. E aí a perna fica bamba. E aí o coração vai sair pela boca, ela segura para ele não sair. E quando ele não chega? Ela diz, meu Deus, onde ele estará? Já fazem 30 segundos, está 30 segundos atrasado. Ah, meu Deus, tem um minuto, será que ele saiu com alguém? Ele me trocou por outra. E uma insegurança danada. O rapaz diz, eu acho que ela arranjou uma mais bonita, eu sou feio, e ela deve ser ela é muito bonita, porque o apaixonado vê o outro muito mais belo do que ele. E ligações telefônicas? Ninguém merece ligações telefônicas. Eu tenho 5 filhos. Então vocês imaginem que eu passo por essa fase 5 vezes. É muita bondade divina para experimentar o cidadão. Então 2 já passaram. Agora eu estou no 3º, tem 19 anos. Está apaixonado. Ele telefona, gasta. Lá no Brasil tem o bônus agora da operadora de telefonia. Gasta o bônus do celular dele todo, que é muito. R$100 de bônus, gasta tudo por dia. Depois ele vai e pega o da mãe dele, gasta da mãe dele todo. Depois ele pega do irmão mais novo, do outro irmão, e pro final ele vai atrás de mim, não, o meu não, que eu preciso conversar, fazer atendimento fraterno. Pai, deixa eu usar só um pouquinho, e acaba gastando tudo. Dizer que telefone é pouquinho, do outro lado fala assim, você tá dormindo, amor? Eu cochilei um pouquinho, mas já acordei. Você tá dormindo? Não. Não. Que graça, pensa dormir com o telefone. Imagina. Aí, na hora eu digo assim, filho, tem que dormir que amanhã você tem que ir pra faculdade. Aí ele fala pra ela, desliga você, amor. Não, desliga você. Não, desliga você. Desliga você. Vocês já pensaram isso? A pessoa quer ficar do lado da outra a qualquer custo. É uma necessidade de estar junto. Que beleza é a justiça divina. Tudo enganação. Aí a gente fala, eu vou casar, porque aí casado, com a minha alma gêmea, a pessoa às vezes confunde as letras, seria alma algema. Né? Eu vou algemar meu braço dela, igual aqueles filmes de policiais daqui dos Estados Unidos, que o policial do FBI algema o bandido num braço e o braço do policial, para ele não fugir. Não entendo por que quer dizer, não foge no policial, nem ele também. Então, é a algema, é a alma algema, e algema um braço de um e do outro, e eles nunca mais vão poder se soltar. No caso, é o dedo, desse dedo aqui. Né? E aí, a gente pensa, vamos ficar junto com ele para sempre. E aí vem os filhos. E aí você percebe, você fica longe. Fica menos tempo. Às vezes você olha para o outro e diz, boa noite. Diz, boa noite. E dorme. Não tem tempo. Mas a gente, quando namora, acha que vai ficar. Aí tem que esperar os filhos casarem, que é o meu caso. Lá em casa, o prazo é 25 anos. Eu dou prazo para eles de 25 anos. É o prazo de validade. Deu 25 anos, casou,
Muito bem, Deus te abençoe. Não pago festa de casamento. Vocês já pensaram se eu fosse pagar festa de casamento? De 5. Então eu não paguei do primeiro, que é para o outro não dizer, papai, você pagou do outro. 25 anos, casou, muito bem. Não casou, caça teu rumo, porque precisa desocupar, porque eu preciso que a renda diminua, que o custo de vida diminua, para eu poder ficar com a sua mãe, meu Deus do céu. Tem 5 entre nós. Então, essa é a dor da paixão. Que depois que passa os 3 anos, se tiver nascido o amor, os dois ficam juntos. Se não tiver, acaba, porque a paixão passa. Os divórcios nos Estados Unidos subiram 45% a taxa, né, nos últimos 2 anos. Em Brasília, também aumentou a taxa das separações. Curiosamente, aumentou também a taxa do casamento. Ou seja, as pessoas não desistem. Casamento, diz uma amiga, como um ônibus, lá no Brasil, ônibus de coletivo, é como o ônibus cheio. Quem está fora está doido para entrar e quem está dentro está doido para sair. O fato é que as pessoas continuam casando, continuam acreditando na vida 2. E a vida 2 também tem as suas dores. A dor da crise conjugal, por exemplo. É uma dor. E como toda dor, ela quer nos ensinar alguma coisa. Sempre. A dor é uma professora. A gente tem que perguntar assim, dor, o que você quer me ensinar? Pergunte para ela. Aprenda com a dor. Não é aquela pergunta espírita, não, dor? O que eu fiz na reencarnação passada? Não é isso não. É perguntar o que você quer me ensinar. Se você aprender com a dor, ela vai embora. Mas se você não aprender, ela fica. Se você teimar, ela teima também. A dor é mais teimosa que a gente. Nos ganha no cansaço. Não adianta tomar Doril. Lá no Brasil tem um medicamento chamado Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Não façam isso. Porque a dor, ela não é um mal, ela é um sintoma. Se você se livra do sintoma, você mascara a doença da alma. Então você tem que saber por que você tem a dor. E não tomar um medicamento para dor. Como disse Jesus, se você expulsa um demônio, depois ele volta acompanhado de mais 7. A dor também é assim. Então, não expulsa ela. Não toma Doril. Conversa com ela. Dor, o que você quer me ensinar? Para que a gente possa aprender e ir ela embora. Porque todo mundo quer ver a dor pelas costas. Quer que ela vá embora. É só aprender. Por isso que a capa do livro é um arame farpado. Porque o arame farpado, ele faz cerca. Ele limita. É o limite. E todas as vezes que a gente passa do limite, o arame enterra na carne, provocando dor. Nos dizendo, passou do limite. A dor da crise conjugal, por exemplo. Casamento é um contrato. Um contrato. Contrato envolve ganha-ganho de ambas as partes. Contrato bom é quando os dois lados ganham. Diz um amigo mineiro, numa cidade próxima da Bahia, divisa com a Bahia, ele diz assim, casamento é um contrato em que uma das partes sempre vence e a outra parte é o marido. Mas é um contrato que tem que ter ganho dos dois lados. Se um lado só ganha, o outro fica deficitário. Às vezes é o marido autoritário, mandão, que ganha. A esposa obediente, anulada. A esposa não vai para, por exemplo, acaba com as amizades que ela tem para poder se dedicar ao marido. Mas o marido continua com as suas... Deixa eu colocar o óculos aqui para ver a plaquinha. Aquele... Ah, mas tá em inglês. Tá em português. Ah, sim. Ah, você me deu mais um tempo, é isso? Eu achei que você estivesse já pensando. Ai, que bom. Ela está dizendo que eu posso ir até
meia-noite e 20. Veja que legal. Brincadeira, gente. Eu tava correndo aqui por causa do tempo. Aquele relógio lá tá com um problema. O porteiro anda muito depressa. Eu disse, meu Deus do céu. Mas agora ela me deu mais um tempinho. Quer dizer, então, eu até brincando, perdi o foco aqui, a ideia. Enfim, então a gente faz um contrato. E aí a esposa fica deficitária. Ela vai dar um palpite, mas não, vai ser assim. Ah, meu amor, quem manda sou eu. Diz que teve um casal que, na lua de mel, foram de carruagem, né, aquela coisa chique. E aí, na primeira oportunidade, o cavalo deu uma tropeçada. E a carruagem quase virou. E o marido disse, falou um cavalo, número 1, primeira vez. Aí andou mais um pouquinho, o cavalo tropeçou de novo, a carruagem balançou, ele disse, segunda vez. A esposa não entendeu nada. Na terceira, dá pouquinho, o cavalo tropeçou de novo, ele falou, terceira vez. Pegou uma espingarda e, pô, atirou na cabeça do cavalo. Matou o cavalo. A esposa desceu assustada, primeiro dia, lua de mel, aquele homem. E ela disse, mas que maldade, o animal tropeçou. Ele disse, primeira vez. Então, o que ocorre? Às vezes a mulher é nula. E aí o homem fica folgado. O homem é uma beleza ficar folgado. Já viu como é que é o homem poderoso? Homem poderoso de domingo, a esposa, chegam os dois do trabalho. Os dois chegaram do trabalho. Antigamente a mulher ficava em casa, mas hoje os dois têm que trabalhar. E aí a esposa vai lá preparar alguma coisa, ajeitar a comida, olhar como é que estão as crianças, olhar a casa. E o marido deita no sofá. E aí ele tem o poder. Ele pega o controle remoto. Acabou ali, ele é poderoso. Agora ele pode colocar qual canal que ele quiser. Ele tem a força. O instrumento do poder dele é o controle remoto. Não divide as tarefas com a esposa, porque, afinal de contas, aquilo é serviço de mulher. Passa 1 ano, 2 anos. Dizem que é 7. O povo adora o número 7. Número cabalístico. Quando completa 7 anos, um dia a esposa diz assim, meu amor, quando ele chega em casa, ele pergunta, cadê a janta? Já está pronta? Não, o que está pronto é a mala. Mas o que foi? Você vai viajar, meu amor? Não, estou indo embora. Ah não, pelo amor de Deus, eu te amo, me perdoa, meu amor. Ele ajoelha nos pés dela, promete qualquer coisa que ela pedir. Peça que eu prometo lavar vasilha com você, passar a roupa, eu prometo lavar os seus pés, te tratar como uma princesa. Promete tudo, porque ele sabe que ele ganha nessa relação. E que se ela for embora, ele não vai arranjar outra igual a ela. É a primeira crise. Às vezes é o contrário também. Aquela mulher que transforma o marido em capacho. Ele faz tudo o que ela quer. A família ora triste, diz, meu Deus, o que aconteceu com esse rapaz? Quando era solteiro, tinha fama de pegador. Agora virou isso aí. A mulher faz o que quer dele. 7 anos. E um dia ele resolve dar o grito da independência. É a dor da crise. É quando você percebe que o outro é importante para você. Aquele seu companheiro, aquela sua companheira, de momentos difíceis, de momentos alegres. Aquele seu cobertor de orelha nas horas durante o frio. Você não vai ter mais. Alguém que você precisa dar satisfação, para onde você vai. Às vezes já tem filhos. Enfim, é uma pessoa importante. De acordo com os terapeutas de casais, todo casamento que passa pela crise fica mais fortalecido. Antes é imaturidade. Agora passa a ser um relacionamento mais maduro. Porque os dois se alinharam, se acertaram. Então qual é o objetivo da dor? O que a dor quer ensinar? Que precisa repactuar o casamento. Vamos botar agora no papel o que você tem que fazer. Isso. E você, isso. Concorda, concordo. Quem está perdendo, quem tá ganhando, concorda com tudo, né? Concorda, assina aqui. Pronto, nasce um novo casamento.
É claro que as feridas ficam ali. Demora um pouco cicatrizar. Mas vale a pena. A gente faz lá na Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas. Agora, no dia 8 e 9 de junho de 2013, vamos fazer um encontro espírita para casais. 2 dias inteiros falando sobre relacionamento a dois. Sexualidade, afetividade, obrigações no lar, diálogo. Fantástico. As cadeiras são colocadas 2 a 2. É bonitinho. Só eu fico sem graça que eu fico segurando vela. Todo mundo está a 2. Só eu que estou sozinho. Minha esposa não vai comigo, me deixa ali naquela situação de ficar solitário, invejando os casais. À noite tem seresta, tem serenata. O apartamento onde eles o quarto onde eles vão dormir, tem coraçõezinhos, é cheiroso, é tudo preparado para estimular, né, o romantismo do casal. E os depoimentos são lindos. Porque é o momento em que eles conversam entre si e ao final eles começam a dar depoimento espontaneamente de si mesmos. E aí dizem do casamento, falam que amam, fazem declaração, dizem que recuperaram o relacionamento. É fantástico. E vale a pena. Porque lá no Brasil, recentemente mudou a lei do divórcio. E isso rendeu comentários na mídia, até mesmo no meio espírita. Porque hoje no Brasil, você leva 15 minutos para se divorciar no cartório, sem advogado, sem nada. Vai o casal lá, eu quero separar dela, então assina aqui, acabou, separou, acabou. As pessoas dizem, é o fim do mundo, é porque vai acabar em 2012. Não é nada disso. É que a justiça brasileira tem mais o que fazer do que ficar vigiando a vida do casal. Antigamente levava 2 anos para separar, depois mais 2 anos de esquite, depois mais 2 anos de divórcio. Quando chegava na hora do divórcio, um já estava casado, já tinha neto com o segundo marido, o outro já tinha neto com a segunda esposa. Ninguém merece, então, o problema é deles. Quem pode ajudar nesse aspecto? A família é a religião. E o espiritismo tem a sua lição de casa para fazer. Então, vale a pena insistir, vencer a crise. Vencer a dor da crise. Porque pensa bem, você está casado há 7 anos com o mesmo homem, você já escovou ele está escovadinho, como diz Raul Teixeira. A mulher escova o marido. Lá na Bahia, você fala que azeita, o seu marido já está azeitado. Aí você vai entregar para outra, de mão beijada, porque eu vou falar aqui para as mulheres, vocês não contem para os maridos, para os homens. Porque nesse momento o mundo espiritual vai bloquear os ouvidos deles. Só vocês é que ouvem. Homem é tudo igual. Só muda o endereço. Uns têm barriga, outros não. Uns têm um pouquinho mais de charme aqui nessa região da cabeça, outros nem tanto. Mas é tudo igual. Só muda o endereço. Então se você separa desse e casa com outro, daqui a 7 anos, o outro vai estar igualzinho. Que coisa, leva 7 anos para chegar no mesmo ponto. Que é tudo igual. Agora eu vou falar para os homens e os espíritos vão tapar os ouvidos delas. Mulher, é tudo igual. Tudo tem TPM, tudo reclama que você não fala que ela é bonita, tudo reclama que está engordando, que está emagrecendo, todas elas. Só muda o endereço. Então você vai trocar o seu marido que já está ali azeitado, ajeitadinho, né? O baiano fala que é azeitado, você passou azeite nele, está azeitado. Por um outro, fortão, bonitão, né? Será como é que a Norma falou? Aquele lourinho famoso do cinema. Brad Pitt. Falou que eu era o Brad Pitt, veja. Já encontrou aí o Luiz, com quem que ele se parece? Com o Brad Pitt. Oh, que legal. Eu nem sei como é que é o Brad Pitt. Deve ser bonito, porque eu sou bonito. Então, você imagina, aí você vai assim, esse aqui é igual ao Brad Pitt. Daqui a 7 anos ele vai ser Brad Pitt barrigudo. Brad Pitt careca. É tudo igual. Todos eles caem o cabelo. É só questão de tempo. Então você vai trocar. Vai oferecer aquele marido ajeitadinho para outra, a outra vai estar bem. A pesquisa afirma, gente, que os divorciados são os melhores partidos. Porque são maduros, não tem insegurança,
E eu vou falar para os homens aqui. Tem aquela fantasia da mulher mais jovem. Mas pensa bem, sua esposa já está ajeitadinha, já sabe o que você gosta, você sabe o que ela gosta, você já sabe direitinho quando ela tem TPM. A outra você não vai saber. Sem falar que aquela mulher que está casando agora, imagina você que tem 45, 50, casando com uma de 20. Imagina a pirracinha dela. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E você tem que aguentar aquela pirraça todinha. Ninguém merece. A sua não tem nada disso, mas pra que você vai passar por isso? Pior, você vai passar por toda essa pirraça e daqui a 7 anos ela vai ficar igualzinha a sua esposa atual. Que coisa. Fica quieto com essa mesmo, tá muito mais negócio, muito mais interessante. Eu já estou casada há 21 anos, portanto já passei por 3. Então, vale a pena insistir. É a dor da crise conjugal. E a gente trata aqui de diversas dores. A dor da depressão. A dor da depressão dói muito, gente. O Isaías escreveu um livro só sobre a depressão. Joana de Ângeles também. A dor da depressão dói. Porque é uma dor profunda, que só a pessoa sabe o que é. É uma dor no peito, mas não é no peito físico. É uma falta de vontade de viver, de levantar da cama, de tomar banho, de comer, de trabalhar. O depressivo não precisa de estímulo, ele precisa de colo. O que a gente fala com o depressivo? Fulana, vai levantar, olha o sol, tá bonito. Vai dançar, vai caminhar na praia, não sei. Não é nada disso, é a mesma coisa que você pedir uma pessoa com a perna quebrada. Pula com a perna só, mas a perna que está engessada. Não vai conseguir. A dor da depressão. A dor do desemprego. A dor da raiva. A raiva da dor. A dor da culpa. A culpa dói. A dor da inveja. Como dói a inveja. A dor do ciúme. Como dói o ciúme. São várias dores da alma. Não dá tempo da gente falar, teria que ser um seminário. E já nos avisaram ali que só posso ir até 00:30. Então, 00:20, exatamente, 00:20, não é 00:30. Mas a dor, a maior de todas as dores. Por exemplo, a dor de ser abandonado ou abandonada é uma dor terrível. Chama-se, hoje já se detecta em aparelhos cardiológicos, a síndrome do coração partido. Pessoas que são abandonadas pelo outro companheiro que amavam muito, às vezes amavam mais do que a si mesmas, a pessoa não consegue reconstruir a vida dela. Ela perde a reencarnação. Fica amarga, comete suicídio, vai para a depressão. Falta de conhecimento de si mesmo. É a dor do coração partido. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele vai dizer que teremos que responder quando provocamos essa dor de forma leviana no outro. Ele chama de crime de lesa sentimento. Crime de lesa sentimento. Mas tem uma dor que eu considero a maior de todas. A maior. A dor da perda de filho na infância. O livro estava pronto, mas ele não podia sair sem essa dor. Eu procurei colocar o máximo de dores possíveis. E não tinha essa dor. Mas como escrever sobre essa dor? Porque a minha escrita é uma escrita oralizada. E eu sei disso porque sou pesquisador de história oral. É como se a pessoa conversasse comigo. Por exemplo, eu só volto aos Estados Unidos em janeiro de 2014. Então a pessoa continua dialogando comigo no livro. As pessoas dizem, nossa, Luiz, parece que eu estou conversando com você. E tem essa sensação mesmo, é verdade. Então, como escrever sobre a dor se eu não passei por ela? Meu pai e minha mãe, seu Joaquim e Dona Alice, eles têm 7 filhos, todos vivos. Os 2 estão vivos. Tenho 5 filhos, todos vivos.
Com que autoridade eu vou falar sobre isso? Mas o livro não estava pronto. Em 1994, o governo brasileiro estimulou o aumento das faculdades particulares no Brasil. O Brasil passa por uma fase de investimento na educação. Primeiro, o investimento na educação privada, em 94. Em 2002, o governo Lula e agora a presidente Dilma investindo na educação pública. Eles triplicaram o número de universidades públicas, os dois últimos governos. Mas o de 94 era privada. Então, eu, como sou professor de faculdade particular, vi meu emprego se multiplicar. O salário até melhorou, porque as faculdades disputavam o profissional. Então, a faculdade em que eu trabalhava ampliou as turmas e quis aproveitar o espaço ocioso durante o dia, que os cursos pagos geralmente são noturnos, porque a pessoa trabalha de dia para estudar de noite. E aí, aproveitou o espaço para a escola de ensino fundamental e médio. Eu, então, descobri no código, no acordo coletivo dos professores, no diálogo entre os dois sindicatos, que cada professor teria direito a uma bolsa para os filhos, integral. Lá no Brasil, a gente tem duas opções. A primeira é ganhar dinheiro. A segunda é ser professor. Eu optei pela segunda. Então, já sei que eu não vou ganhar dinheiro. Ficar rico sem chance. Você tem duas opções. Você pode ter um filho e colocar na escola privada, na escola particular. E pode ter 5 filhos como eu e colocar em escola pública. Eu optei pela segunda opção também. Escolhi a segunda opção. Então, isso é claro para mim, eu não vou ter, meus filhos vão estudar em escola particular, não terei plano de saúde. O meu plano de saúde é o plano de saúde de Deus. É um carnê que eu pago toda semana quando eu vou para casa espírita fazer a prece, né? É pago com prece esse carnê. Plano de Deus. Funciona bem, as crianças não me dão despesa hospitalar, os médicos fazem tratamento preventivo, etc, etc. Então funciona assim. E aí, sabendo que meus filhos tinham direito à bolsa, eu falei, eu vou experimentar. E aí eu procurei o diretor. E disse para ele, diretor, eu fiquei sabendo que, de acordo com a convenção coletiva, cada professor tem direito a uma bolsa. E o diretor disse, sim, você pode trazer seu filho. Bolsa integral. Eu disse, diretor, mas e se a gente tiver 2 filhos? Se eu dou bolsa para um vai para a escola particular, o outro vai se sentir discriminado. Papai, o senhor gosta mesmo de mim porque eu sou preto, porque eu sou branco, etc, etc. A bolsa é para um. Mas, Aloísio, eu vou te fazer uma concessão. Você pode trazer os 2, eu dou bolsa para os 2. Eu disse, muito obrigado, diretor. Mas, diretor, e se forem 3 filhos? E eu trazer 2 e um ficar para trás? Eu disse, aí já vai complicar. Porque daqui a pouquinho, não sei se a escola é minha ou se a escola é sua. Vai ter mais filhos seus na escola do que os outros alunos. Mas se você ficar boca fechada, não contar para nenhum colega para isso não virar moda, eu deixo você matricular seus 3. Eu disse, diretor, e se forem 5? Eu disse, o quê? Na sua casa não tem televisão não, rapaz? Eu disse, televisão tem, só que às vezes estão um defeitozinho aqui e acolá. Então, são 5. Eu disse, 5 já fica complicado, porque eu não sei. Prejuízo eu já sei que eu vou ter, porque eu vou ter mais aluno bolsista do que pagante. Mas você é um bom professor, e os espíritos te ajudam, devem me ajudar também na escola. Então você pode trazer os 5. E aí matriculei os 5 na escola. Ficaram felizes igual pinto no lixo. Lá no Brasil falam assim. Os filhotinhos de galinha ciscando assim no lixo, que é muito lixo, né?
E uma beleza, passavam curtindo, coleguinha. Agora eu tô naquela escola lá, a escola dos ricos. Papai agora ficou rico. Deixa eles se iludirem. Mas a alegria de pobre dura pouco. O projeto presidencial não deu certo. As escolas começaram a falir, a quebrar, a fechar. Fecharam turmas. E a faculdade em que eu estava não faliu, mas ela fechou turma. E saiu a lista dos demitidos e eu estava no meio dela. Uau, era a primeira vez que eu estava demitido. A minha vida inteira eu saí do emprego para entrar no outro. Agora não. Fui mandado embora. Senti a dor do desemprego. E pensei, como é que eu vou fazer? Aí a minha esposa disse, calma, vamos organizar. Nós temos casa própria, já não pagamos aluguel, já é um bom começo. Você deposita o fundo de garantia na caderneta de poupança, tem as parcelas do seguro-desemprego, e até lá os espíritos arrumam alguma coisa. E realmente arruma, eu já fiquei mal acostumado com os espíritos. Esse é o problema, você pede, atende, a gente fica mal acostumado. Ah, me ajuda, eles ajudam. E eu de novo peço, e vai assim. Então, bom, tiramos as crianças da escola particular para colocar na escola pública. E a nossa preocupação é se as crianças iam se adaptar. Primeiro dia, o Vitor Hugo, o mais novo dos meninos, estudava de manhã. Quando ele chegou às 11h30 da escola, eu disse, e aí, Vitor? E aí, meu filho, como é que foi a escola? Ele disse, pai, na hora do recreio, tinha uma fila. Eu perguntei assim, essa fila é para quê? Aí o coleguinha falou para mim, é a fila do arroz doce. Eu não sei se vocês sabem o significado do arroz doce para mineiro. O mineiro gosta tanto de arroz doce, gente, que ele serve arroz doce no casamento dos outros. Vocês têm noção? Você vai no casamento, serve coxinha, bolinho de aipim, empadinha, etc. Não sei como é que é aqui nos Estados Unidos, no Brasil é assim. E em Minas Gerais, além disso, arroz doce e doce de mamão. Porque mineiro gosta das coisas combinadas. O mesmo pratinho tem um bolinho de arroz doce e doce de mamão que é para você misturar e sentir. Então é arroz doce com doce de mamão, é queijo com goiabada, né? É feijão com torresmo. O mineiro adora o casal arroz com feijão. Eles gostam de ter sempre em dupla. Então, meu filho não é mineiro, mas é capixaba, mas filho de peixe. E ele disse, é a filha do arroz doce. Então entrei, pai. Cheguei lá na frente, a tia pegou uma tigela e foi colocando arroz doce. E olhava para mim, para ver se eu dizia, tá bom. Eu não falava nada ali, colocando mais. Até que a tigela ficou cheia, ela me entregou e eu disse, quanto é, tia? Ela disse, não é nada não. Pai, é a melhor escola do mundo para arroz doce de graça! É a melhor escola, essa escola, eu adoro essa escola, pai. Você vê que minha criança é simples, né? Já ganhou ele, né? Arroz doce. Aí eu disse, ai que bom, graças a Deus, ele se adaptou fácil. À tarde, o Sócrates já não foi o mesmo, o outro filho, né? Já não foi o mesmo sucesso. Sócrates chegou em casa chorando. Os dias se passaram e continuou chegando em casa mais cedo. As notas caíram. É que Sócrates tinha 10 para 11 anos, à época. E a gente não tem diploma de pai, não tem curso para pai. A gente aprende, tenta acertar. Então o problema não foi trocar o Sócrates de escola. É que uma criança de 10 anos, ela é totalmente dependente dos pais. Então os amiguinhos do Sócrates eram os amiguinhos da escola. Se fosse, na época eu não tive essa ideia, essa presença. Se fosse hoje, o que eu faria? Eu levaria ele para ver os colegas antigos, na casa dos colegas. Pedia os pais para levar os filhos para visitá-lo. Eu não tive essa sacada. E aí ele sentiu. Uma amiga psicóloga começou a tratar do Sócrates. E o tempo passou. E o Sócrates não se recuperava na escola. Até que um dia, eu estava no meu escritório escrevendo, durante o dia lá em casa, quando eu escutei uma vozinha assim, Sócrates, falando o nome do Sócrates. Era uma voz de criança, mas uma voz doce, uma voz diferente que eu não conhecia. Eu me levantei, da janela do meu escritório eu olhei.
Era um garoto carequinha. Branquinho, os olhos azuis, mas carequinha. Não tinha um pelo no corpo, nem nas sobrancelhas. Aí eu achei curioso. E um garoto esperto, corria atrás do meu filho para lá e para cá. Ele tinha devolvido alegria para o meu filho. E aí eu chamei a minha esposa e disse, Jailza, vem cá. Ela veio e disse, olha aquele garoto. Ela disse, o quê? Esse carequinho, como é que pode? Ela disse, ele, graças a ele, nosso filho recuperou a escola. Devolveu alegria ao nosso filho. Eu disse, mas ele é careca, como é que pode? Ela disse, ele luta contra o câncer desde os 6 anos de idade. Então, ele vai para o hospital do câncer e lá fazer sessões de quimioterapia e radioterapia. Então ele fica uma semana longe da escola. Nesse período, nosso filho tem que aprender para ele e para explicar para o amigo. Quando ele retorna do hospital, o Sócrates tem que dar aula para ele do que ele aprendeu durante a semana, para ele continuar a acompanhar a turma. Eu fiquei encantado com aquela cena. Então, nos afeiçoamos àquele garotinho. Estava sempre lá em casa. Uma semana sim, a outra não. Mas a semana que ele estava lá, ele brincava. Era o melhor amigo do meu filho. Um dia meu filho chega em casa chorando, mais cedo. Eu disse, meu Deus, ele teve uma recaída. E eu tenho um hábito com meus filhos, um hábito de muita proximidade. Eu sou muito afetivo com eles. Às vezes eu penso que eu sou até mais mãe do que pai com eles. Eu gosto de abraçar, de acariciar, de beijá-los. Chego da palestra, se é uma época mais fresca, porque lá não faz frio, né? Eu vou cobrindo um por um. Se está calor, eu ligo o ventilador do quarto deles, fecho a janela. Então, eu perguntei, o que foi, meu filho? Ele falou, pai, o meu amigo desencarnou. Porque como eles cresceram dentro da casa espírita, ele já tem esse vocabulário de desencarnar, não usa mais o termo morrer. E aí eu abracei ele. Nós dois choramos juntos, muito. Depois choramos bastante, a minha esposa chegou, juntou-se a nós. E eu pensei, o último capítulo do livro está pronto. Eu vou escrever ele agora. Já está aqui. E aí eu pensei, gente, a dor é uma professora. A dor quer nos ensinar alguma coisa. A dor é para o nosso bem. Mas o que essa dor pode ensinar? Que bem uma dor dessa pode fazer? A dor de ver o filho dentro de um caixão. Não deveria ser o primeiro morrer o avô, depois a avó, depois o pai, depois a mãe, e só depois o filho. De repente Deus mexe e vira de cabeça para baixo. E vai primeiro o neto. O que é uma avó enterrar o seu próprio neto? Por que Deus faz isso? Primeiro, que é da vontade dele. Nós não temos o controle de nada. Nós vamos ficar até quando ele quiser. Estamos aqui de passagem. Nossos filhos não são nossos filhos. Nós estamos à vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Esse é o primeiro ponto. Mas nós precisamos entender isso. E a doutrina espírita é capaz de consolar. Porque lembra da frase inicial? Eu vos mandarei um consolador, que ficará convosco para sempre. Ora, se o Espiritismo é o consolador, para estar conosco para sempre também nessas horas. E aí eu pensei, eu vou imaginar o que é a dor dessa mãe. O menino tem a idade do meu filho. E eu comecei a escrever, e antes de escrever, eu comecei a me imaginar ali, um caixão, meu filho deitado naquele caixão. A dor é assustadora. Confesso a vocês que eu não aguentei. Eu voltei e não consegui. Eu disse, não dá.
Não dá para imaginar essa dor. E aí, no dia seguinte, o corpo foi velado na igreja batista da cidade. A mãe me disse, quando eu peguei a mãozinha magra dele, botei entre as minhas, ele estava dormindo. E eu, acariciando as mãozinhas dele, comecei a chorar. Ele abriu os olhos levemente e disse, mamãe, a senhora está sentindo dor? Eu disse, não, meu filho. Mãe é assim mesmo, chora à toa. Não, mas a senhora está sentindo dor. Não, filho. Não se preocupe com a mamãe. Mamãe, eu vou ficar bem, mamãe. Não se preocupe. Eu vou ficar bem. Mamãe, eu te amo muito, mamãe. Eu te amo muito. E aí, meu filho fechou os olhos. Com as mãos trêmulas, eu coloquei na região do coraçãozinho dele, que não batia mais. Choramos ali, eu, minha esposa, ela, o Sócrates. Então eu comecei a escrever. E escrevi um artigo chamado O Menino Carequinha, no jornal de maior circulação da cidade. E aí eu dizia naquele artigo para a mãe, mãe, o que é que essa dor quer te ensinar? Toda dor é uma professora. O que essa dor quer te ensinar? A dor quer te ensinar, mãe, que o amor é muito maior do que o nosso corpo físico. É muito maior do que a vida física. Ele ultrapassa os limites do tempo e do espaço. O amor vem de Deus. Então, seu filho não morreu porque você o ama. E você não vai morrer porque ele te ama. Eu tenho certeza que uma hora a dor vai apertar. A saudade vai invadir seu coração e você vai chorar. A distância do filho amado. Quando isso acontecer, ajoelhe ao pé da cama e pede ao seu anjo da guarda, ao seu guia espiritual, que te leve até o seu filho. E você vai dormir. Vai dormir e vai encontrar com ele. E ele vai se apresentar a você sem nenhum tipo de doença, dizendo mamãe. Olhando para a roupa dele, você vai identificar a cor da camisa, o local em que ele está. Mas não é só isso que te interessa. Te interessa abraçá-lo. E você vai pegar ele e vai apertar no seu peito. Vai sentir o coração dele batendo contra o seu. E vai deixá-lo ali bem pertinho. Bem colado em você, que é para não ir embora mais. Que sensação gostosa. As lágrimas vão rolar no seu rosto. E ele vai se afastar um pouquinho e dizer, mamãe, sabe com quem eu estou? Estou com vovó fulana de tal, titio fulano, todas as pessoas que já morreram há 10, 20 anos atrás. E você vai acordar. Você vai acordar com a pena. Ah, você quer dormir mais. Você vai virar para o outro lado, vai manter os olhos fechados, tentando dormir de novo. E sonhar e continuar o sonho. Mas não vai conseguir. Uma coisa é certa. A saudade passou. Você tem lembranças gostosas do encontro com o filho. Você vai relatar para alguém, para um amigo, para um vizinho, para o sacerdote. E alguém vai dizer para você, não, isso é sonho. Isso é invenção da sua cabeça. Você sabe que não. Você abraçou ele. Seu coração está aliviado. Você sabe que esteve com ele. Esse é o maior argumento. Contra fatos não existem argumentos. No Dia das Mães, você vai dizer assim, ele podia estar aqui. Hoje, quem sabe me traria um presentinho simples. Um desenho, uma rosa,
um bilhete mal feito, mas eu queria tanto que ele estivesse aqui. Porque o maior presente que nós, os pais, recebemos dos